Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia. Para você que vai me assistir de noite, de tarde, qualquer horário, né? E nós estamos mais uma vez no ar, né? Fazendo esse vídeo para você aprender, para você continuar aprendendo nesse curso. E o nosso canal é Intercessores da Última Hora. Nós estamos aprendendo então nesse curso totalmente gratuito de como ser um intercessor, né, de vitória, com poder, com unção de Deus, para nós poder vencer todas as barreiras e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor também, intercedendo, lutando por elas, nossas famílias, nossos lares, nossos amigos, as pessoas que Deus colocar no nosso caminho, que precisam, e principalmente na nossa vida, começando pela nossa vida. É isso que a gente está aprendendo. Para nós poder ajudar outras pessoas, para a gente poder interceder por outras pessoas, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar firmes, fortes, cheios de saúde e vigor espiritual também, principalmente agora no caso espiritual. E precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Então a gente está no segundo módulo, na parte 2, porque a gente tem bastante versículo, é uma parte assim delicada, importantíssima, então a gente tem que ler texto, né, para você aprender, para você ver, e talvez vai 2 ou 3, né, também. O importante é que você fique bem consciente e que você vai poder ajudar, ensinar, divertir outras pessoas que você conhece e outras, se colocar à disposição de Deus para ser usado por Ele em favor de outras pessoas. Porque é para isso que Jesus falou, ir de fazer discípulos. Porque não é para nós aprender e ficar para nós só em nosso favor. Porque se nós fizer isso, nós vamos ser que nem um mar morto, só recebe, não expande, não distribui, não dá para ninguém. E daí é difícil, as bênçãos para nós também são retidas. Porque Jesus ensinou, Ele disse, dá e ser-vos-á dado. Conforme nós vamos recebendo, vamos aprendendo, conforme Deus vai nos dando, nós também temos que distribuir. Quantas pessoas que sofrem, que são atacadas muitas por tantas coisas do mal e que nós podemos ajudar elas, nós podemos, você pode, né? Você vai aprender para ajudar, para defender teus filhos, defender tua família, tua casa. E muitas batalhas a gente perde porque a gente não sabe com quem está lutando, a gente não sabe que armas a gente vai usar. Então tudo isso aí, né, é uma coisa que a gente foi aprendendo durante anos também. Perdi algumas batalhas por não ter conhecimento, por não ter o discernimento que eu precisaria ter, mas infelizmente, né, tudo serve para a gente aprender, para a gente se aperfeiçoar, para a gente se preparar melhor, né? Então a gente vai continuar esse estudo. Espero que vocês tenham passado bem a semana, né? A gente está gravando já uma segunda aula. E fiquem firmes com o Senhor Jesus, Ele está do nosso lado. Ele está conosco, nós vamos aprender também sobre proteção, tá bom? É só fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, nos colocamos para continuar nesse estudo, Senhor, nessa parte tão importante, Pai. Eu te peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão ouvindo, Senhor, que Tu venha fortalecer a fé de cada um, que Tu venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, mostrar a Tua força, o Teu poder, a Tua graça, e manifestar a Tua presença na vida de cada um, Senhor, guardando e protegendo. Acampa sobre os Teus anjos ao redor das suas casas, seus lares, dos seus familiares que não estão em casa, nas suas vidas, Senhor, que o Teu Espírito de graça, de sabedoria esteja sobre eles e que a Tua proteção esteja sobre eles, Teus anjos estejam guardando, o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja com eles, dando sabedoria e graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos continuar então, mas a gente foi até onde a gente mostrou para vocês a origem, né, do nosso inimigo, do adversário de Deus, inimigo de Deus e, portanto, inimigo daqueles também que servem a Deus e assim também aqueles que creem em Jesus,
Mas assim como Jesus também foi vitorioso, Jesus venceu, né? A palavra de Deus disse que nós vamos ler aqui também sobre isso. Então aquele que está do lado do vencedor, do lado do Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo que venceu, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele já venceu esse inimigo, então nós estamos do lado do vencedor. Jesus venceu toda a guerra, só que nós estamos vencendo as nossas guerrinhas, nossas batalhas. Mas Deus permitiu isso, mas para nos treinar, para nós conhecer, para fazer de nós guerreiros, tá? Pela nossa vida, nossa família, que nem a gente já falou. Então, se Jesus já venceu, nós temos um texto, mas que eu já comentei com vocês, lá em Romanos 8, que fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, Deus, você pode ter certeza, você está do lado de Deus, do lado do Senhor Jesus, você está aprendendo isso aqui, você está do lado do vencedor, você está você vai receber as armas espirituais desse Jesus, desse Deus Todo-Poderoso para lutar contra todo o mal. E o mal, quando a gente fala inimigo, mas ele não vai se apresentar diante de nós como um inimigo horrível, uma pessoa, um demônio assim, horrível, né? Satanás, com certeza ele é horrível, mas de um anjo lindo, mais belo que tinha aqui, que vocês viram na aula passada, que era o anjo mais belo, mais formoso, ele se transformou, ele totalmente perdeu aquela beleza toda, né? Foi tirada dele, mas ainda assim, né, a gente vai vendo muitas coisas ainda, a gente não pode falar tudo aqui para não prolongar esse estudo, porque tem muita coisa para aprender ainda, mas com o passar do tempo a gente vai entrar em alguns assuntos importantes ainda, né, de acordo com as dúvidas também. Quem tiver dúvida pode perguntar, a gente vai entrar um pouquinho no assunto de novo, né, mais adiante. E então, mas ele, na verdade, ele não se manifesta pessoalmente, você não vai ver ele, né? Os demônios também, porque eles são espíritos, que nem a gente falou do Espírito Santo, poderoso de Deus, a gente também não vê, né? Mas a gente vê a manifestação dele, a gente vê as coisas que ele faz, a gente sente, a gente recebe a manifestação do Espírito Santo, a gente vê, né, como acontece, a gente conhece. E o inimigo de Deus, Satanás, ele também é espírito, então ele não se manifesta, pode até, né, se Deus quiser, Deus pode, mas ele não é, né, não se manifesta em pessoa, assim, na nossa frente, mas ele usa da mesma maneira as coisas, todas as coisas malignas, sentimentos malignos, ele também quer trabalhar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tudo isso aí você vai ver. Então, por isso nós temos que ter a proteção de Deus, tá bom? Então, e muitas vezes ele não se manifesta no mal, assim, fazendo uma coisa horrível, é sorrateiro, você vai ver, se você prestar atenção em Gênesis capítulo 1, nós não lemos na outra aula, a gente vê se eu consigo ler hoje, que ele veio, quando ele se manifestou ali em forma de serpente, olha só, ele também é espírito, ele se manifestou numa forma da serpente ali, e enganou Adão e Eva. O que ele fez ali com Eva? Nós temos que cuidar muito, porque às vezes ele quer usar as coisas de Deus para mascarar, para enfeitar, para mudar, para tentar usar aquilo que ele sabe que vai nos enganar. O que é o engano? O engano é uma coisa falsa, né? Que quer aparentar ser verdadeira, ela se camufla, ela mente, ela se transparece ser uma coisa boa, mas no fundo ela é má, entende? Mas logo é descoberto. Por isso é importante que nós vamos ver também o discernimento de espírito. Então, o que ele fez ali com Adão e Eva? Eva estava ali olhando, né, passando no jardim e tudo mais, e a serpente, como sempre, vem sorrateira, e chegou. O que ela fez? Você vai ler lá, você vai ver. Deus tinha dito que não era para eles comer daquele fruto, daquela árvore. Então eles poderiam comer de tudo, incluindo, mas para quem não sabe, quem não participou dos áudios, tinha ali a árvore no jardim tinha a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Tá? A árvore da vida simboliza Jesus. Né? Ela é só vida, não tem mal nela, é só vida, só abundância, só coisa boa. Né? E também, e o jardim tinha tudo que eles precisavam. Eles não precisavam daquela fruta, justo aquela. E Deus deixou aquela árvore ali para testar, irmãos, guarda bem isso. Deus deixou aquela árvore ali do bem e do mal para testar eles, porque essa árvore que tem a árvore do fruto do bem e do mal, quer dizer que esse fruto, esse dono que simbolizava essa árvore,
Não é que ele tem bem, ele transforma, ele camufla o bem e o mal, ele mistura, né, para enganar as pessoas. Mas na verdade ele não tem bem, ele tenta usar o bem que é de Deus, misturado com a sua maldade, com o seu ódio, com as suas estratégias malignas para atingir as pessoas. Né? Mas não tem bem algum nele. Então é árvore, e o bem, o conhecimento, no caso, eles iam conhecer o bem, né? Que eles já conheciam Deus, era tudo que eles precisavam, mas eles ainda queriam, mas o que tem essa árvore ali, o bem e do mal? Então o Satanás, através da serpente, começou a cercar Eva. E começou a sugerir, interessante que naquela época essa serpente falava, ela podia falar. Hoje as serpentes não falam, mas naquela época eles falavam. E a serpente, Satanás usou essa serpente. O que ele usou? Ele incentivou, instigou ela a comer do fruto, né, da árvore do bem e do mal. Mas aí ela disse, não, nós somos proibidos de comer, porque se nós comer, nós vamos morrer. Você sabe o que ela falou ali? E o que foi que a serpente falou? Não tem problema, não é tanto assim, vocês não vão morrer, vocês vão ficar inteligentes, vocês vão conhecer, vocês vão saber tudo que Deus sabe. Olha a mentira, nós jamais vamos saber tudo que Deus sabe. Somente o Espírito Santo, que nem nós já aprendemos, que prescruta, que conhece a mente de Deus. Nós não vamos saber tudo que Deus sabe. Nós sabemos, entendemos aquilo que Deus quer que nós aprendamos, que nós sabemos. Tem coisas que nós não entendemos, que nós não sabemos, porque não é para nós aquilo, tá? São as coisas reveladas que é para nós, e as ocultas é de Deus. Ele só revela quando Ele quer, para um propósito, né? Aquilo que Ele quiser revelar. Mas então ele mentiu, o que ele fez? Ele usou a palavra de Deus também, né? E com Jesus, até Jesus Cristo, ele não escapou de ser tentado. Jesus também foi provado, foi tentado. E o que ele usou? Você sabe disso, ele usou a palavra. Né? Ele falou, se tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, te atira daqui para baixo, porque os anjos, a palavra diz que os anjos estarão te guardando, os anjos estão ordenados para te guardar. Ele conhecia a palavra, você pode ter certeza, mas Satanás conhece a palavra, porque ele estava no céu, ele sabe disso. Mas ele usa aquele conhecimento que ele tem para distorcer, para enganar as pessoas. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o discernimento, porque às vezes a gente acha que uma coisa é de Deus, só porque foi falado por alguém, e às vezes aquela pessoa tem todo o conhecimento, mas não tem temor, não tem respeito, e não tem o Espírito Santo. Né? Pode até ter o contrário, Satanás está agindo naquela vida, essa é a grande verdade. Mas qual é a diferença de quem tem o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo que convence, do erro, da justiça e do juízo, que tem o Espírito Santo, e qual é a outra? Isso nós vamos ver também ainda sobre essas vozes, essas duas vozes. Porque o Espírito Santo, ele transmite vida, ele transmite paz, transmite alegria, ele transmite as coisas boas de Deus. E ele quer a vida, Satanás é tudo o contrário, ele pode usar, ele tenta deturpar as coisas de Deus, ele tenta diminuir a palavra de Deus, ele tenta ocultar uma parte, fazer só aquilo que convém a ele para enganar as pessoas. Mas ele conhece, tá bom? Por isso nós temos que conhecer, e muito bem, também essa palavra. Então nós vamos ver mais alguns versículos que ficou para trás. Ali no Apocalipse 12, 7, onde eu falei que ele foi expulso do céu, né? Nós já vimos isso em Gênesis, até vou primeiro lá, para a gente conferir isso, e depois a gente volta aqui, então, Apocalipse, onde realmente, ali é o desfecho, né? No Apocalipse é o desfecho daquilo que Deus tem reservado, no lago de fogo e enxofre, a palavra de Deus fala, né? Para o diabo e seus anjos. É o que está reservado para ele. Gênesis 1 e 2. Eu tinha falado para vocês que a gente ia voltar nesse versículo, então é agora. E a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essas trevas aqui, irmãos, que a Bíblia fala aqui, o que é essas trevas? Quando Deus lançou por terra, nós vamos ver logo depois desse versículo, quando Deus lançou por terra, expulsou, houve uma batalha no céu entre os anjos, porque ele conseguiu convencer uma parte dos anjos
ele transmitiu aquela maldade, aquela malícia, aquele veneno dele em uma parte dos anjos. Segundo a Bíblia, é a terça parte dos anjos. Então os anjos que ficaram, aqueles que foi uma prova para eles também, aqueles que ficaram, né, ali, eles lutaram, houve uma grande batalha no céu, e esses anjos de Deus, que eram fiéis a Deus, eles lutaram contra esses anjos, e contra Satanás, e contra esses anjos que aceitaram a sedução dele e se revoltaram contra Deus também. Então houve uma batalha. E esse anjo, esse querubim, o jeito que se transformou em adversário, a palavra Satanás, mas o significado dela é adversário. Satanás, diabo, é adversário, só isso. Adversário de quem? De Deus, né? Então, eles foram lançados dos céus. Então, por isso que aqui, ó, nesse céu, que é o primeiro céu onde Deus habita com seus anjos, e a terra, entre esses dois ali, eles foram lançados, e ali havia trevas. Por isso que esse céu foi criado, o nosso céu que nós enxergamos, ele foi criado depois, porque quando eles caíram, quando eles foram expulsos, houve realmente trevas para eles, vieram, se transformou aquele lugar em trevas ali. E o Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus, na verdade, ele guardava aquele lugar. Ele pairava, aqui diz que ele pairava sobre as águas. E depois disso, você vai ver aqui em Gênesis 1:3, que Deus falou ali, haja luz e houve luz. Né? Então, Deus, pela sua palavra, ele decretou, haja luz, então, mas o Espírito de Deus já estava ali guardando aquele lugar. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Deus tem mais poder, Deus é todo poderoso, soberano, supremo, ele expulsou esse anjo, esse querubim do céu, junto com esses anjos. Depois o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar para que eles não saíssem, para que eles ficassem ali. E daí mas daí em diante que Deus construiu a terra. Deus disse, haja luz, e daí você sabe a criação, criou a terra, as plantações, criou os rios, a lua, as estrelas, Deus criou tudo. Depois Deus criou o homem e colocou ali. O homem Adão e Eva depois. Mas essa serpente, esse inimigo de Deus que tinha caído do céu, ele continuou por ali. Ele continuou e ele tinha permissão de Deus, ele entrou ali e ele cirandou a Eva e fez Adão e Eva cair. Então olha só a origem e contra quem crescemos, da onde veio todo esse mal. Por que Adão e Eva caíram? Por que quem seduziu eles? Por que hoje nós estamos, então, aquele que antes de conhecer a Deus, de nós ter a salvação de Jesus, nós estamos debaixo dessa maldição? Porque ele fez tudo isso, lançou sobre esses primeiros ser humano que Deus criou, eles caíram, foram tentados e caíram, e depois disso toda a raça humana ficou comprometida, tá bom? E Jesus então teve que vir consertar tudo isso. Deus enviou ele para consertar tudo isso, devolver para nós esse lugar que Satanás tirou quando ele enganou Adão e Eva, tá? Mas é bem simples e você não tem que ter medo. Esse nome quer dizer adversário, ele é adversário, então ele está sempre lutando contra Deus. Deus sempre lutando para o bem, para fazer as coisas para o bem da humanidade. Satanás luta o contrário, tá bom? Com a permissão de Deus, irmãos, que a gente sempre diz, porque ele está debaixo da mão de Deus. A hora que Deus travar, por que Deus permite? Você vai ver, como eu já falei, para testar o ser humano e para dar liberdade de nós de escolha. Por isso que nós temos que... Deus não quer levar ninguém para o céu, irmãos, ignorante. A pessoa vai chegar no céu, não sabe como é que é, não sabe de nada, ela não foi provada, testada, ela não aprendeu nada, ela não está preparada para entrar lá. Por isso tudo Jesus veio. Então nós vamos aprender, nós vamos conhecer. Tem pessoas que morrem, logo depois disso, elas conhecem essa palavra, o mínimo. É tipo assim, aquela criança que nasceu, ela foi gerada no útero, ela nasceu, viveu um tempinho, ela morreu, não tem problema. Essa criança, essas pessoas que não chegaram a conhecer, como nós, o tanto que nós conhecemos, mas elas vão ser... Deus tem uma maneira, na idade da inocência, elas não conheceram o pecado ainda. Então esse pecado, embora é semente para toda a humanidade, atingiu essas pessoas na idade da inocência, elas não vão, né, elas ainda estão salvas, tá? Isso aí é outro assunto que a gente já falou, não vou entrar de novo nos áudios, a gente falou bastante disso, tá bom?
Agora então nós vamos lá para o Apocalipse, tá? Onde você vai dizer, ah, mas o Apocalipse é no fim, mas como é que pode? Agora já aconteceu tanta coisa. Não, aqui no Apocalipse, mas já foi registrado. Você não esqueça que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus já declarou o fim desse inimigo, Deus já sabe, todos nós sabemos, por isso que nós temos que conhecer como, né, aqui é declarado bem certinho como aconteceu a queda dele e depois o desenrolar até a prisão total para sempre, né? Tem muitas coisas ainda que nós não vamos entrar agora porque não é o caso, a gente não pode entrar muito agora, porque é um estudo sobre preparar para a intercessão, tá, irmãs? A gente vai só entrar nos tópicos para você aprender, saber com o que você está lidando, mas não entrar em muito detalhe porque não podemos agora, tá? O que eu quero dizer na escatologia, Apocalipse aqui não é o caso agora para nós, para você. Apocalipse 12, 7, capítulo 12, versículo 7. Aqui diz assim, e houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, né? O dragão, a serpente, tudo se refere a Satanás. E houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Você viu ali, ó, Miguel e os anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão pelejou contra, e os seus anjos pelejaram também. Então aqui fala sobre essa batalha que teve no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso a antiga, olha só por que é antiga, porque ela já existia antes do ser humano, tá? Mas ela já existia antes do ser humano, e um anjo, um querubim, mais que caiu, e já existia antes do ser humano já caído, né? Já inimigo de Deus. Então a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e contra ele, e com ele os seus anjos. Então, viu, os anjos vieram junto. Deus não quer rebelde quer dizer contra Deus, contra a sua palavra, todos aqueles sentimentos que eu falei para vocês, irmãs. Na outra aula, orgulho, vaidade, presunção, soberba, foi o que levou à queda de Lúcifer, que nem eu esqueci de falar, mas todo mundo sabe, né? Desde o primeiro áudio, esse anjo, mas para quem não sabe, eu não lembro se eu falei, eu creio que eu não falei no primeiro módulo sobre isso aí. Esse anjo se chamava Lúcifer, porque Lúcifer quer dizer portador de luz. Então ele era um anjo de luz, um portador de luz, responsável pelo louvor e adoração no céu, tá? E ele se rebelou contra Deus, isso tudo eu já falei, e ele passou a se chamar Satanás, que quer dizer adversário de Deus, tá bom? Ele quis então criar para ele um reino. Como ele queria ser igual a Deus? Vamos ver se eu consigo me expressar para vocês. Aqui fala tudo isso aqui, porque a gente falou, a antiga serpente chamada Diabo, Deus expulsou do céu, junto com seus anjos. Então, como adversário de Deus, ele queria ser igual a Deus, ele queria estar acima de Deus, ele disse, construirei o meu trono acima do Altíssimo, eu quero estar acima do Altíssimo, né? Tudo aquilo que a gente já viu. Então, como ele quis ser, né, maior do que Deus, ele na verdade, como é que eu vou dizer, ele confrontou Deus. Ele não queria que Deus fosse maior, ele queria ele ser o maior. Então, traduzindo assim para nossas palavras, então o que Deus fez? Não, aqui tu não vai ser Deus, aqui tu não vai ser rei, aqui tu não vai ser senhor de nada. Tu é expulso daqui. Então, como Deus deixou, irmãos, Deus continua no controle, mas Deus deixou ele, não prendeu, não exterminou com ele, para que já que ele queria ser Deus, queria ser Senhor, Deus deixou então, como Deus deu livre-arbítrio para ele escolher, que então ele fosse, o trabalho dele agora, Deus ia deixar ele livre, então ele ia ter o seu reino, que nem aqui ele ficou. Na verdade, ele ficou rei das trevas, e os seus súditos, quem eram? Eram os demônios, aqueles anjos todos que caíram, que foram na conversa dele, na mentira, no engano dele,
através do orgulho, vaidade, presunção, a soberba. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, o orgulho, né, precede a queda, orgulho, a soberba precede, quer dizer, antes da pessoa cair. Isso não diz respeito só a Satanás, é uma semente maligna que ele plantou. A soberba, o orgulho, a prepotência vem dele. Então, quando a pessoa tem esses sentimentos, essa soberba, esse orgulho, essa vaidade, ela não se contenta com o que ela quer ser maior, quer ser grande, quer ser poderosa. E não se, né, então essa pessoa, essa semente que está nesse coração já é maligna. E essa pessoa, se ela não se voltar para Deus, se ela não reconhecer que isso é um pecado, ela vai se deixar levar por isso, Satanás vai só colocar cada vez mais esse orgulho, essa soberba, e essa pessoa vai acabar caindo, porque Deus não permite isso. Deus não aceita. Então foi o que aconteceu com ele. Então ele ficou sendo rei das trevas, né? Senhor das trevas, rei das trevas, né? E os seus súditos, então, eram seus anjos rebeldes, aqueles que também se rebelaram junto com ele contra Deus. Muitas pessoas falam qualquer coisinha que a pessoa não aceita, que ela não quer, muitas pessoas dizem, mas é rebelde. Não, rebelde contra as coisas de Deus, contra Deus eles foram aqui, né? Quando a gente aceita qualquer coisa, não vai pela palavra de Deus, de repente eu não quero saber mais da palavra de Deus, eu quero viver minha vida, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero, não quero saber se agrada a Deus ou não. O que eu estou fazendo? Eu estou me rebelando contra Deus, eu estou me rebelando contra essa palavra, porque eu desprezo a palavra, eu desprezo o Espírito Santo, não quero saber, eu não vou estar orando, pedindo ao Espírito Santo, se o Espírito Santo se agrada, se eu entristeci ou não o Espírito Santo, se eu magoei, que nem a gente aprendeu no outro módulo, na última aula, e a gente quer fazer a coisa do nosso jeito, não quer saber se Deus se agrada ou não, se está dentro da Bíblia ou não, Bíblia não quero saber. Essa pessoa está se rebelando contra Deus. Então nós que temos o temor de Deus, que temos a palavra de Deus no nosso coração, nós não podemos ir atrás dessas pessoas. Nós temos que seguirmos a palavra de Deus. O nosso Salvador é Cristo. Quem deu a vida por nós e morreu na cruz é Cristo. É a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós devemos servir. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é a Cristo que nós devemos obediência, nós temos que seguir a Ele. E tudo aquilo, irmãos, que sai fora da palavra, rejeição da palavra, rejeição do Espírito Santo, não quer saber, não gosta das coisas de Deus, isso é rebeldia contra Deus. Então nós que já conhecemos, nós temos que ficar com a palavra. E você também, agora que você conhece, tudo aquilo que você sabe que não tem origem de Deus, que não vem de Deus, e você vai aprender muita coisa nesse estudo, você vai poder escolher, não, conheci a Bíblia, conheci o plano de Deus, não quero minhas coisas, minha vida velha, eu quero tudo que eu vivi, não quero saber, e você está se rebelando contra Deus. É com você e Deus, mas você já vai conhecer. Se você ainda não conhece, você está conhecendo. Então, se você disser não, eu fiz muita coisa errada, eu pequei, eu não sabia, né, que isso era errado, então agora eu vou consertar. Eu quero servir a Deus, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero dar valor àquilo que Cristo fez por mim. Daí você está saindo das trevas e entrando para a luz. Só deixa você ter esse desejo, essa decisão que você tomar, você vai sair deste mundo, dessa como é que eu vou dizer, de estar sujeita, de estar à mercê das trevas, do inimigo, dessas coisas ruins, você vai se colocar debaixo da proteção de Deus, né? Eu tenho um testemunho que eu posso falar sobre isso, que aconteceu agora esses últimos dias, né? Eu não pensei em falar sobre isso, mas para te dar um exemplo para você. Nós estivemos numa igreja, eu creio que faz uns 15 dias, que Deus nos deu a oportunidade de levar a palavra lá, de pregar a palavra lá, e nós falamos nesse sentido sobre, né, sobre Jesus, o sacrifício de Jesus, mais ou menos o que eu estou falando, e sobre também Satanás, que muitas pessoas não querem ouvir, não querem ouvir, aí tem medo e coisa e tal. A gente falou uma mensagem baseada nisso aqui, e tinha uma pessoa lá que ela estava envolvida com jogos, com coisas assim muito pesadas, e eu não sabia de nada disso. E a gente pregou sobre isso, e essa pessoa ouviu, uma jovem bem, né, uma pessoa bem, não vou dizer quem é, mas uma pessoa amada de Deus, uma pessoa que
não tem entendimento das coisas, mas ela estava fazendo aquilo assim, levada por essas coisas erradas, induzida, né, por Satanás, com certeza, porque era bem de trevas aquilo ali. Mas quando ela ouviu essa palavra, ela viu falar disso, o testemunho que eu tive é que ela chegou em casa e ela foi, logo rompeu com aquilo, ela rompeu com aquilo e pronto. Então, né, é uma decisão que ela saiu das trevas e se colocou na presença de Deus na luz. O inimigo não tem mais poder sobre a vida dela. Eu quis dar esse breve testemunho, né, bem mais coisa assim, para você ver a sabedoria, como Deus iluminou, como o Espírito Santo iluminou essa jovem, porque eu já ensinei para vocês, é o Espírito Santo que convence do erro, da justiça, do juízo. Ela ouviu a palavra, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ela ouviu a palavra, ela entendeu que o que ela estava fazendo era errado, que aquilo ia levar ela, né, a perecer, né, no inferno. E ela chegou em casa e já deu um jeito naquilo, né? E ficou orando ali, segundo o testemunho que eu vi, uma pessoa que não estava acostumada a orar, ela ficou 2 horas orando de meia-noite até 2 horas, depois que ela foi para casa. E ficou orando e chorando na presença de Deus e saiu dali, né? Realmente foi liberta desse problema. E ela achava normal, ela gostava, era só o que ela queria fazer. Então, um exemplo para você, não importa o que você fez antes, não importa o que você fez antes, que você, meu Deus, eu não sabia, isso aqui era das trevas, era de Satanás, eu não sabia. Não, agora você sabe, é só você dizer: não quero, agora eu vou fazer aquilo que Deus quer, eu conheço agora Jesus, eu quero a luz na minha vida, eu quero Jesus Cristo, pronto. E você ora, você entrega, não precisa pedir para outra pessoa, onde você estiver, você ora, diz: Senhor, eu quero a tua proteção, eu quero a tua bênção. Né? Nós não estamos fazendo aqui oração para isso, mas porque isso aqui é um curso, é um estudo. Mas eu oro antes, eu oro bastante antes, eu oro todos os dias por você. Mas você mesmo em casa, você pode dobrar o seu joelho. Ela recebeu oração com posição de mãos na igreja, mas em casa, ela mesma, né, a pastora que estava lá, nós não mandamos para ela: tu dobra o joelho agora e tu fala tudo que tu pensa. Não, ela foi para casa, o Espírito de Deus levou ela a fazer isso. E ela orou e chorou na presença de Deus e largou aquilo ali. Simplesmente ela cancelou o que ela estava fazendo. E você pode fazer na tua casa. Tudo que você vê: isso aqui não agrada a Deus, eu aprendi que isso é errado, eu aprendi que isso aí é pecado, que isso aí não é de Deus. Simplesmente você tem que deixar, e Deus, o Espírito de Deus vai te dar força para você fazer isso, tá bom? A gente vai só ler alguns versículos ainda, não quero me prolongar também nessa aula. E eu tenho certeza que, se você tiver paciência de acompanhar, só vai ser por teu bem. Agora a gente vai ver então, ainda sobre isso, na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, para você ver o que nós temos que fazer então para ficar livre disso. 1 carta do apóstolo Pedro, 5, versículo 8. O que você tem que fazer então, para você ficar livre disso e ter a bênção e a força de Deus? Olha, vou ler um versículo antes para você ver sobre o que nós falamos antes. Rogo igualmente a vós, sede... Não, pera só um pouquinho aqui mais adiante. Não, eu vou ler tudo. Rogo igualmente a vós, jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou outro assim no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo Ele dá graça aos humildes, Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa sociedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então você viu ali um conselho, né, que o apóstolo Pedro estava dando. Olha,
né? Vocês sejam submissos, vocês uns aos outros, vocês tratam bem uns aos outros, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, quando nós conhecemos essa palavra, nós sabemos agora o bem e o mal, o Rei das Trevas, Senhor e Jesus Cristo, nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, né? Onde, o que eu fiz, né? Eu estava fazendo tal coisa, e agora eu sei que é errado, que é pecado. Se humilhar, pedir perdão a Deus. E aqui ele diz assim, e lançando também sobre ele a vossa ansiedade, toda a nossa preocupação, angústia, lançando sobre Deus, na oração, sobre ele, e ele vai, aqui diz, ele tem cuidado de vós, ele vai cuidar de nós, ele vai tirar essa ansiedade, essa angústia do nosso coração. E ainda diz também, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então você vai dizer assim, meu Deus, agora eu tenho medo. Ali diz que Satanás está ao derredor. Você viu a palavra derredor? Por quê? Porque ao nosso redor estão os anjos. A palavra de Deus fala, eu vou ler ainda no próximo, eu posso ler agora, mas para não ficar comprido. A palavra de Deus diz, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então Deus acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra. Nós podemos ainda ter o Espírito Santo morando em nós. Então Satanás não pode chegar em nós. Ele não pode fazer nenhum mal para nós. Mas aqui diz que ele fica ao derredor. Ele fica longe, de longe, tentando achar uma brecha onde nós vamos fazer alguma coisa que vai dar uma brecha para ele entrar. Se nós mentir, se nós enganar, se nós fizer coisas assim que ele, sabe, que vem dele, que nem orgulho, presunção, vaidade, soberba, tratar mal as pessoas, né, as pessoas, mentir, enganar, tudo isso aí são obras dele. Quando nós praticamos essas obras, nós estamos dando a ele força, liberdade para agir na nossa vida. Nós estamos dando legalidade, ele não tem. Mas quando nós praticamos as suas obras, nós estamos nos colocando, então, debaixo, né? Até nós estamos dando brecha, a mesma coisa que tem um temporal lá na rua, tem um mal lá, tem alguma coisa que pode entrar para dentro da minha casa e me fazer mal, em vez de eu me guardar e ficar ali quietinha, me guardando, orando, ou então confiando em Deus, eu vou lá e abro a porta, fico espiando, fico, né, dando oportunidade, tentando dialogar com fulano, com o perigo que está lá, o que vai ser de mim? Então é mais ou menos assim quando nós fizemos. Então nós temos que conhecer esse inimigo, ver quais são as suas obras, o que Deus condenou nele para nós não praticar, porque se nós praticar, nós damos lugar a ele. E se porventura nós temos praticado alguma coisa dessa, nós simplesmente rompemos. Simplesmente nós dizemos, não, eu não sabia, Senhor, me perdoa, Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão, a partir de agora eu não vou mais fazer isso, porque eu não quero nada com Satanás, eu quero ele longe de mim, tá bom? Daí você fecha a porta para ele e tem a presença de Deus na tua vida e nada vai te atingir. Ali também no Tiago 4, na carta de apóstolo do Tiago, apóstolo de Jesus, Tiago 4, 8. Eu vou ser mais rapidinho aqui para não prolongar muito o vídeo. E se você ficar com alguma dúvida, você pode perguntar ainda nos comentários, né? Ou particular no WhatsApp. 4, 8. Tiago 4, 8. Sujeitai-vos, no 7 ainda. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então isso que nós falamos, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, tipo lavar nossas mãos do pecado, se achegar a Deus. Então, como que eu vou resistir esse inimigo? É bom a gente falar logo sobre isso. Aí ia ficar para mais tarde, mas eu estou falando agora. Como nós podemos resistir a ele? Olha o que está escrito aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso quer dizer o quê? Quando eu conheço essa palavra, quando eu sei o que é certo e o que é errado diante de Deus, e eu me sujeito a Deus, eu creio nessa palavra, eu quero obedecer essa palavra, eu me sujeito à vontade de Deus,
Então eu tenho força, eu tenho autoridade, eu tenho poder dado por Jesus pela fé para resistir ao diabo. Primeiro eu me sujeito a Deus, eu conheço, eu creio, eu me sujeito a essa palavra, então eu estou empoderado, como a gente costuma dizer, eu estou revestido de poder, de coragem, de autoridade no nome de Jesus para resistir ao diabo. E quando eu resistir a ele vai fugir, nós não vamos, ele vai fugir, ele não suporta, irmãos, ele não suporta ouvir a palavra de Deus, alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que procura viver a palavra de Deus. Essa é a nossa arma principal, a verdade, por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa palavra, nós temos duas coisas para fazer com ela, ou nós usamos ela como uma arma para se defender desse mal, e aí para nos defender e também para nos firmar, para resistir ao inimigo, porque nós, por nós mesmos, nós não temos forças, nós não temos capacidade, a nossa capacidade humana não pode resistir a esse inimigo de Deus. Por quê? Porque ele era um querubim ungido, ele é adversário de Deus, ele ousou se levantar contra Deus. Então quem somos nós, humanamente falando, sem o poder de Deus para resistir e para lutar? Entendeu? Por isso que Jesus veio, venceu ele, e ele nos concede poder na sua palavra, no seu Espírito, pelo seu Espírito Santo, para nós vencer as suas obras e a ele. Então, mas como nós não fizemos? Sujeitando-nos, pois, a Deus, sujeitando a sua palavra. No momento em que eu me sujeito a Deus, eu me dobro, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu não consigo vencer sem Ti, eu quero a Tua graça, eu quero o Teu poder, eu me sujeito, eu me rendo a Deus. Então eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho graça de Deus, e Satanás não vai se meter comigo. Por quê? Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus, não é eu. Não é a autoridade do meu nome, da minha vida, da minha sabedoria, do meu ser humano, mas é no nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Os irmãos entendem isso? Jesus já venceu. E para mim vencer, eu tenho que ter Jesus na minha vida, e eu tenho que usar a palavra de Deus, que Deus me dá autoridade na palavra, no nome de Jesus, para vencer. Por isso nós não precisamos ter medo, tá bom? E então ele vai fugir, porque ele não suporta a luz, que nem eu falei antes, né, na outra aula. Quando pode estar uma escuridão terrível aqui, se nós acender a luz, a escuridão tem que ir embora, não tem conversa, né? Então é isso que acontece no reino da luz e das trevas. Quando a luz vem na nossa vida espiritual, na nossa casa, na nossa família, as trevas têm que sair. As doenças, as maldições, tudo aquilo que veio através das trevas, desse inimigo de Deus, que foi lançado não só sobre mim, mas sobre toda a humanidade. Quando alguém vai para a luz, que é Cristo, quando alguém tem essa unção, esse poder da palavra de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, esse inimigo, por mais poderoso que ele seja, para quem não tem Jesus em nós, ele não pode tocar. Pelo contrário, ele vai fugir de nós. Por quê? Porque nós temos luz. Ele vai fugir, ele sabe que nós podemos mandar ele embora, nós temos Jesus na nossa vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo mora em nós. Você entende a importância de tudo isso, de você ter Deus, você ter a palavra, ter o Espírito Santo na tua vida? E ainda diz aqui, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai os corações. O ânimo dobro quer dizer o quê? Que eu não sou transparente. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra. Meu ânimo, então uma hora eu creio em Deus, outra hora eu não creio mais. Outra hora eu tenho medo, eu creio em Deus e estou bem. Outra hora eu não creio e estou bem, daí eu tenho força sobre o inimigo. Outra hora eu não creio. Não podemos ter uma vida assim, mas nós vamos ter prejuízo. Nós temos que ser firmes na nossa fé. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Que a fé é o firme fundamento, né? O firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, né? Incluindo também a vitória contra o nosso inimigo, tá bom? Creio que por hoje, só para encerrar ainda, mas eu acredito que dá, é importante, eu não quero que você fique com nenhuma dúvida. Também a 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ali também ele fala,
2 Coríntios 4, 13 e 4. Olha só, concluindo essa parte, eu creio que nós vamos ter que fazer mais um sobre a proteção também, né? Que nem eu já falei para vocês. 4, 13 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Se o evangelho ainda está encoberto, né, para aqueles que não conhecem. Aqui ele falou, ó, encoberto para os que se perdem, está encoberto, eles não conhecem, os quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Satanás. Ele cega o entendimento. Ele usa tudo que é coisa, que é artimanha, mas para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas da palavra. O que ele teme mesmo, mas é a palavra de Deus, é o nome de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo. Não adianta nós usar qualquer outra arma contra ele que não vai funcionar. É só o nome de Jesus, é só a palavra de Deus. Por quê? Porque foi Jesus Cristo que venceu ele na cruz do Calvário, tá? Só por isso não, tudo isso. Mas é só Jesus, porque foi ele que venceu. Satanás só respeita o nome de Jesus. Só o nome de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus. E Jesus então morreu, foi assunto aos céus, como você já aprendeu, mas porque ele deixou o Espírito Santo conosco, o Espírito Santo de Deus, de Cristo, ele está conosco. Então Satanás teme também esse Espírito que está em nós, tá bom? Então você não está mais encoberto, você agora conhece essa verdade, e você ajudando então, né, que você conhece aos pouquinhos, quando você estiver firme, você vai aprendendo, vai praticando, não tenha medo, você pode ajudar a alertar outras pessoas, tá bom? Então a gente fica por aqui hoje. Próximo, ainda a gente vai falar sobre a proteção, não vai dar agora que está muito comprido já, né, esse vídeo, e eu não quero que vocês escutem com o tempo, né, então a gente precisa controlar também o tempo do vídeo. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por mais, Senhor, esse vídeo, por mais essa aula. Senhor, e eu tenho certeza que Tu está guardando os Teus filhos. Eu te peço que a Tua paz, que a Tua presença esteja sobre eles, ó Pai. Que Tu dê aquela paz, aquela segurança, aquela Tua presença, Senhor, que eles possam sentir, Senhor, que Tu está com eles assim como Tu está comigo, que nós não temos que temer, nós temos a Tua graça sobre as nossas vidas. Dá um sono profundo, restaurador, uma semana abençoada, Senhor, para eles. E nós te pedimos e te agradecemos para mim, para eles, para todos nós, para nossos familiares. E uma proteção toda especial, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, então até a próxima aula. Amém.